E hoje o diferencial é volume. E qual o seu ponto de vista de contingência, assim, que você acha que é legal? É que assim, primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que olhar para qual o objetivo da pessoa. Sim, Qual o objetivo da operação? sim. É escala ou é rodar um produtinho? É isso que separa as decisões que você vai tomar. Porque quando a gente fala de escala, a gente fala de alto volume, principalmente hoje. Como são rodadas a maioria das escalas, das campanhas, por exemplo, a Só pra escala diferenciar, baiana. o que é escala pra você? A partir de quanto, assim, pra galera ter uma ideia? Escala, Que é quando a meio gente subjetivo, pensa... né? Exato. Por dia, assim, de Exato. investimento por mês. Eu penso, pelo menos, falando de escala por dia, um gasto aí, pensando em pelo menos 100 mil reais de gasto diário, diário. Diário. Então, assim, porque você rodar ali 10, 20 mil, 30 mil reais no dia, você não precisa de muita estrutura. Aí você pode, então, por exemplo, para quem está começando, não precisa de uma estrutura tão robusta, né? Não é uma coisa... O cara pode rodar com perfil no Chrome. Porém, quando a gente está falando de muitas contas, de uma escala mais alta, múltiplos 6 dígitos, 7 dígitos dia, já são escalas que dependem de muito volume de contas, muito volume de perfis, é uma estrutura muito mais robusta. Mas aí existe, é por isso que eu falei, tem que entender qual que é o seu momento para entender as decisões que você tem que tomar. Porque a pessoa também, o cara ele não pode travar, porque ele tá ali começando e daí ele escuta isso e ele acha que ele precisa Uma estrutura robusta, né? um time de contingência. Sim. Sendo que o cara ele só tá começando no mercado. Agora, para o cara que já está rodando, ele já tem ele tem mais caixa, ele já está ali tentando fazer uma escala mais robusta, aí ele já tem que estruturar melhor todo esse processo. Mas lá a gente usa assim, multilogin, com proxy, tudo isolado, a gente tem muitos perfis, muitas contas, muitas BMs, porque isso é necessário para conseguir fazer uma escala mais relevante hoje, né? Então, a gente vê também que as pessoas que mais estão escalando hoje, aproveitando que a gente teve o evento, enfim, agora, a gente escutou também muita coisa, aproveitou para conversar com muita gente. E hoje o diferencial é volume. As pessoas que mais estão escalando têm muito volume. São muitas contas, muitos perfis, rodando ali ao mesmo tempo em conjunto para conseguir ter um gasto diário relevante, né? E do seu ponto de vista, assim, técnico mesmo, né? Só para ter ideia, galera, né? Dar um contexto também do Rodrigo, ele já tem operações faturadas múltiplos 8 dígitos, né? É um Sim. cara que nunca apareceu, mas veio aqui porque é meu amigo, né? Então convidei ele, então tirei o cara da caverna. Então o que ele tá falando aqui é realmente relevante, tá? E do seu ponto de vista aí, por que você acha que desse ano pra cá mudou tanto o tráfego pago? E esse é o tal da escala baiana, que é 1,51, 251, a galera já sabe como que é. Ontem a gente ouviu da escala soviética, que é utilizar um Sim. monte de conta de anúncio. Por que você acha que mudou tanto assim? O que acontece quando você usa esse tipo de escala? Eu acho que mudou, principalmente porque o leilão, ou seja, as fontes de tráfego começaram a ficar mais inflacionadas. São mais pessoas anunciando e as pessoas que já anunciavam anunciando muito mais, investindo muito mais. Se a gente pensar em anos atrás, 3 anos atrás, uma operação forte escalada era uma operação que gastava quanto? 30 mil reais no dia, né? Conseguia muito, investir. Né? Então faturava 30 mil reais. Faturava 30 mil reais no dia. Talvez fazer o cara 1 milhão investia, no mês ali era talvez rei. o cara investia ali 15 mil reais, 20 mil reais no dia. Né? No Facebook faturava uns 30. Então era uma operação escalada 3 anos atrás. Hoje já tem pessoas aí investindo mais de 1 milhão no dia. De spend, de gasto. Então, assim, é totalmente diferente. Então, o que isso causa? O inflacionamento. Porque não aumentou o número de pessoas no mundo tão abruptamente assim, o número de usuários de rede social, né, da plataforma. Ou de players no mercado. Exato. Players é uma coisa que vai rotacionando, né? Vai rotacionando porque existem pessoas que entram no mercado e pessoas saindo do mercado. Sim. Então, mesmo que exista um aumento, existem as pessoas saindo também. Mas esse aumento de volume de investimento, para mim, é o que mais fez o tráfego mudar. Porque o que aconteceu? Ficou muito mais caro. Então, por exemplo, falando dos Estados Unidos, talvez você pagasse um clique lá antes, 3, 4 reais, vamos falar em reais, o povo tava pagando quanto? 20 reais, 25 reais, 30 reais. E aí, descobriram por exemplo, a escala baiana, que é nada mais do que um método de conseguir baratear isso. De alguma forma ali, burlar esse leilão. Eu acredito que é basicamente dando microlances ali, que você bota um orçamento tão pequeno que o Facebook talvez vai tentar dar um jeito de gastar teu dinheiro. Sim. Talvez seja o motivo de conseguir baratear um pouco mais o leilão. Para dar uma chance ali para você, né? E quando você faz isso, você consegue reduzir muito o teu custo por clique. O teu CPM, ele basicamente fica metade
e o custo por clique muitas vezes fica 3 vezes menor, por exemplo. Então, possibilita investir muito mais, possibilita escalar muito mais, mas também exige mais estrutura em relação à contingência, né?